Olá, vamos fazer a correção da atividade deixada, né, sobre conectores. Acompanhe. Deixei esse texto para que vocês lessem, é uma dissertação, certo? E aqui nós temos a coesão, né, feita por meio dos conectores, pronomes, advérbios, conjunções, articuladores textuais. Nós temos esses conectores internos, né, no interior dos parágrafos, entre os enunciados, e temos também esses conectores iniciando os parágrafos, fazendo a articulação de um parágrafo com o outro. Então, vamos começar. Acompanhe a leitura. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Assim, não há de ser analisados tais fatores, a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Então, nós temos o primeiro parágrafo, que é a introdução do texto, certo? Para que as ideias, não é, fluíssem, para que as ideias tivessem continuidade e estivessem bem articuladas, foram usados alguns conectores, esses que estão aí em negrito. Os conectores são responsáveis, né, pela continuidade do texto. Então, vamos lá. Nós temos, não só pela continuidade, desculpe, né? Nós vamos ver aqui as diferentes funções desses conectores. Então, iniciando, nós temos aí a frase inicial, né? Pensamento francês. E logo depois ele traz esse termo, essa visão. Essa visão foi esse termo foi usado como retomada da ideia anterior, não é? Do contexto, né, anterior discutido. Então, vamos aqui. Quando ele diz assim, essa visão, de que visão ele está falando, né? De que aquilo foi criado para ser um instrumento de democracia, não deve ser convertido em ferramenta de manipulação. Então, aqui ele defende, não é, que seja democrático e não manipulativo. Então, essa visão, a visão do francês, então, retomada aí do contexto anteriormente, ou da citação, né, melhor dizendo aqui. Continuando. Então, ele diz aí, né, que essa visão, embora correta, não efetivada, sobretudo no Brasil, pois se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ele aqui diz, né, que há, especialmente aqui no Brasil, essa manipulação do comportamento do usuário. Isso ocorre, né? Quando ele diz assim, isso ocorre, isso é um pronome, está fazendo referência a essa manipulação do comportamento do usuário, certo? Isso ocorre, ora, em função do despreparo civil,
Então, essa manipulação, ela ocorre em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse dilema. Assim, hão de ser analisados tais fatores. Quando ele diz assim, veja que já é o fechamento do parágrafo, então esse assim ele dá a ideia de conclusão. Considerando tudo que foi dito, né, hão de ser analisados tais fatores a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Ou seja, a fim de que dá a ideia de finalidade. Então, analisar os fatores para que, a fim de que se possa liquidar. Muito bem. Então, aqui nós temos a análise dos conectores do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, né, nós temos aí um articulador textual bem no início, introduzindo sob esse prisma. Quando ele diz sob esse prisma, esse conector ele está dando a ideia de continuidade, não é? É um articulador textual entre parágrafos, ou seja, é preciso agora desenvolver a ideia da introdução. Então, o conector vem com essa função de continuar o texto. Sob esse prisma, o que é o prisma? O prisma, sobre essa situação toda que foi apresentada no primeiro parágrafo, é imperioso destacar que a manipulação da conduta dos usuários pelo controle de seus dados nas plataformas virtuais é fruto do despreparo civil para lidar com a influência das tecnologias. Isso porque, mediante a ausência de uma orientação adequada, os indivíduos são expostos cotidianamente a conteúdos selecionados por algoritmos que direcionam os materiais, segundo os gostos pessoais. Então, isso sempre os pronomes, tá? Os pronomes demonstrativos, eles fazem referência, não é? Eles funcionam aí como retomadas. Então, nós temos, quando ele diz isso, ele está retomando a ideia apresentada anteriormente. Esse panorama, mais uma vez aí, ó, retomada do contexto, é mais um pronome demonstrativo. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações em plataformas digitais como Twitter, em que o grau de relevância à disposição de conteúdo já é pré-determinado. Logo, mais uma vez, nós temos aí a finalização do parágrafo, então sempre há essa orientação de finalizar o parágrafo com uma conclusão, tá? Todo parágrafo deve ser introduzido, desenvolvido e finalizado. Então, aqui o logo dá a ideia de conclusão. Logo, é substancial a alteração desse quadro, que vai de encontro à possibilidade de escolha inerente ao homem. Só? Então, aqui nós temos o fechamento do segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Veja que ele inicia novamente com um articulador textual, com um conector. Por quê? Porque as ideias elas devem estar conectadas, não só vamos dizer, internamente, né, as ideias de um parágrafo, mas também o parágrafo com o outro precisam estar articulados. Essa articulação é que faz com que o texto tenha coesão e coerência. Então, continuando. Outro sim, tá? Quando ele diz outro sim, ideia de continuidade. Sempre é interessante, né, como são os dois parágrafos de desenvolvimento, eles darem essa ideia de continuidade das ideias apresentadas na introdução. Outro sim, é imperativo pontuar que a manipulação dos atos de usuários da internet, devido ao controle de dados desse público, deriva ainda da baixa atuação dos setores governamentais, no que concerne a criação de mecanismos que coíbam tais recorrências. Então, aqui está falando da responsabilização, responsabilizando, na verdade, a atuação aí dos setores governamentais, certo?
Então, segundo o autor desse texto, a, a falta, né, de mecanismo que impeçam, né, essa prática. Então, vamos lá. Isso se torna mais claro. Quando ele diz isso se torna, ele está falando do quê? Ele está fazendo uma retomada à questão apresentada da baixa atuação dos setores governamentais. Então, isso se torna mais claro por exemplo, ao se observar o recente cenário das eleições ocorridas em países da América Latina, como Colômbia, México e Brasil, em que a difusão desordenada de informações equivocadas, sem efetivas intervenções do Estado, induziu o comportamento do eleitor. Ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se desse modo o porquê de sua continuação. Então, aqui nós temos o ora, né, como introdução de uma premissa. Veja só. Ora, se o governo se omite de uma questão tão importante, entende-se desse modo o porquê de sua continuação. Desse modo, faz-se mista a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Mais uma vez, finalizando o parágrafo com uma conclusão. Agora vamos para o último parágrafo, né, o parágrafo conclusivo, que traz aqui a proposta de intervenção. Tá? Essa questão nós vamos discutir quando estivermos estudando aí a redação. Depreende-se, portanto, então, parágrafo também, o último parágrafo, parágrafo conclusivo. Interessante que se usa um conector, né, de conclusão. Aqui foi usado portanto. A necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle da internet. Para tanto, porque na conclusão, né, além de uma retomada, você também tem que apresentar aí proposta de intervenção. Então, para tanto, com a finalidade, né, cabe aí ao Ministério da Educação, ramo do Estado responsável pela formação civil, inserir, além de difundir campanhas instrucionais. Então, esse além de, da ideia de adição, de acréscimo, né? Então, além de, como foi dito aqui, né, retomando aqui, né, desde a tenridade, a disciplina de educação digital de cunho obrigatório em função da necessidade, então, além de incluir a disciplina de educação digital, também difundir campanhas instrucionais. Então, a ideia aí de acréscimo por meio das mídias de grande alcance. Então, por meio é o modo como vai ser realizado. Para que o sujeito, mais uma vez, finalidade, haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Ademais, que ele vai agora apresentar mais uma proposta de intervenção. Então, esse ademais, ele dá a ideia de continuação, de adição. Então, acréscimo de mais uma proposta de intervenção. O governo central deve impor sanções para que sanções a empresas, em especial virtuais, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas. Por via, modo, né, tanto por meio como por via, porque é sempre necessário na proposta apresentar o modo, como vai ser realizado, quem vai realizar o modo e de que forma, né? Das instaurações de secretarias planejadas para a atuação do ambiente digital, uma vez que tais plataformas, uma vez que a explicação, tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, com o fito de minorar o controle de 14 comportamentos por particulares. Então, com o fito de finalidade. Observe que tem uma variedade de conectores de finalidade, também a variedade de conectores de conclusão, porque vocês sabem que não se deve repetir, né?
deve-se evitar repetição desses conectores. E se houver repetição, que eles estejam distantes. Então, aqui, por isso, essa quantidade aí, olha, de conectores de finalidade, de modo, de conclusão. Então, continuando, com o fito de minorar o controle de 14 comportamentos particulares. Quiçá, assim, né, nós temos aí conclusão, tal hiato, então aí faz referência ao que foi dito, reverter-se-á, sobretudo, na perspectiva tupiniquim, fazendo jus, deveras, aquilo que fora pregoado pelo pensador francês Bourdieu. Ok? Então, nós temos aí essa redação nota 1000, né, de 2019, tá? Então, uma redação bem, né, vamos dizer assim, uma argumentação bem feita, a parte de conectores, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Nós não estamos estudando o desenvolvimento da redação, né, a estrutura da redação. Nós estamos estudando a parte aqui das relações lógicas discursivas. Então, quando você escreve, você precisa usar, né, esses elementos gramaticais para que possa fluir o seu discurso, para que as ideias elas tenham conexão, né, que elas tenham coerência, sentido. E os conectores são muito importantes, certo? Veja que a habilidade que está sendo estudada é estabelecer relações lógico-discursivas. Não é só conjunção, mas também por pronome, por advérbios. Por isso nós estamos englobando esses elementos todos na categoria de conectores, tá? Fazem a conexão entre as ideias, certo? Então, era essa a proposta, fazer uma leitura. Veja que não é só localizar o conector e identificar o sentido copiando do quadro que eu deixei para vocês, mas você faz a leitura buscando compreender, né, as ideias e ver a relação desses conectores. Então, a relação que eles fazem entre as ideias. Tá? Espero que vocês tenham compreendido e deixarei também, além desse videozinho, deixarei o resumo da tabela para que vocês façam a conferência com a atividade enviada.